Hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite especial. É uma noite que nós vamos falar de esperança. Fala, esperança. Você já se pegou numa daquelas situações que você começa a refletir sobre determinada situação, sobre determinada causa, sobre determinada área da sua vida, e que você pensa e vai chegando à conclusão de que não tem jeito. Ou então você vai chegando à conclusão de que decididamente é uma causa perdida. Essa situação, esse quadro que não melhora, só piora, o tempo passa decididamente, você carimba e você taxa isso para o seu coração com você mesmo. Não, isso é uma causa perdida. Eu não tenho mais esperança que algo de novo aconteça sobre essa causa. Você já passou essa situação? Puxa, esperança é algo muito forte no coração do homem. É o que a gente chamaria de um sentimento que é carregado de uma energia vital. É uma energia de vida que vem com a esperança. A esperança é a mesma coisa que o ar que você respira, ou o alimento, ou a água que você bebe. Da mesma maneira que isso alimenta o seu corpo, a esperança alimenta as suas emoções, alimenta o seu levantar, o seu dormir, o seu trabalhar, o seu esperar, o seu lutar. Digo mesmo que sem água você até vive o quê? 8 dias, 10 dias, dependendo da situação. Sem comida você vive 60 dias, 80 dias, né? Teve um tempo atrás lá na Inglaterra que ficou quase 60 dias de greve de fome, foi internado e tudo mais. Ter respirado, você vive 3 minutos, sem trazer problemas, você vive 3 minutos. Agora, sem esperança, sabe um pavio? Sem esperança, como uma pessoa sem esperança é você chegar no pavio de uma vela e puf, apagou. Pavio de vela não é volume, que se aumenta ou diminui a claridade. Ou está acesa, puf, ou está apagada. Uma pessoa sem esperança é um puf, está apagado. Foi-se energia. Foi-se aquela energia vital de viver, de lutar, de brigar, aquela energia aguerrida que você tem para enfrentar. Puf, foi-se sem esperança. Mas essa noite é uma noite que nós chamamos uma noite de uma bendita esperança. Não é apenas uma esperança, é uma bendita esperança. Uma bendita esperança é uma esperança que não é frágil, é uma esperança que é uma esperança forte. Uma bendita esperança não é uma esperança passageira, é uma esperança eterna. Falar de uma bendita esperança não é uma esperança que pode sucumbir diante das situações que piora, diante da situação que o tempo passa e nada acontece, e ela sucumbe. Não, uma bendita esperança é uma esperança invencível. É sobre essa esperança, essa bendita esperança, que nós vamos refletir, que o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria então para trazer em cima desse breve momento, Romanos 13, Romanos 15, versículo 13. Mas antes eu gostaria apenas de ler com você Romanos 15, versículo 12. Olha só o que diz Romanos 15, versículo 12. Agora, quase que podia ser um momento de pausa, né? Porque as crianças entrando, todo mundo olha, distrai, Mas não é, vamos tocar, que a pastora Cláudia está lá me olhando. Então, vamos embora. Amém. Espírito Santo age, fala essa noite. Olha só o que diz Romanos 15, versículo 12. Eu vou apenas ler essa passagem para você contextualizar em cima. Quão poderoso é isso para mim e para você. Eu quero falar do Romanos 15, versículo 13.
Mas antes vou falar sobre esse versículo agora, para preparar o terreno, para preparar um milagre, o mover do Espírito Santo, da bênção da esperança sobre a nossa vida. Olha o que antes do 13 fala no 12. Aqui está citando Isaías, a bem da verdade é Isaías, capítulo 11, se eu não me engano. Diz assim, Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Quem é a raiz de Jessé? A raiz, Jesus era chamado também de a raiz de Davi. Não é raiz, fala da cronologia, da árvore cronológica. Então, a raiz, aqui no caso não é nem Davi, é o pai de Davi, é Jessé, para selar que Jesus é da raiz de Davi, aquele que se levantará para reinar, para governar, que tem poder sobre os gentios. Estes, ou seja, os gentios, olha agora, está preparando, já está dando os primeiros movimentos do poder de Deus. Estes, os gentios, e quem é os gentios? Os gentios é o não-judeus. Quem são os não-judeus? Somos nós. Nós somos chamados de gentios. Então aqui está nos referindo a mim e a você. Olha agora um princípio. Olha agora uma lei. Estes porão, não no 12 ainda, estes porão nele. Nele quem? Em Jesus, a sua esperança. Observe bem esse aviso, esse alerta, essa ordem, esse princípio, em quem você tem que botar a sua esperança em. E aqui vai mais longe ainda, fala que você só pode botar a sua esperança em Jesus. Cuidado. Eu já me vi assim, homem e mulher de Deus. Lá para as tantas, sem a gente sentir, a gente começa a botar esperança no cliente que vai te dar uma boa encomenda, no médico que falou que você vai ter uma solução, no contador, no advogado, naquilo. Não é nenhum deles, é Jesus. Você só pode botar a sua esperança em Jesus. E esse versículo fala, alerte-se, cuide-se, vigie-se. A sua esperança só pode ser colocada em. Então vamos para o 15, 13. Olha que versículo, que declaração. Que o Deus que fala aí? O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler devagar de novo, bem devagar. Deixa a palavra de Deus entrar. Deixa o Espírito Santo, a palavra é o próprio Deus falando. Deixa ela entrar na sua mente, na sua alma agora. Fale devagar, reflita. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha como ele abre. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito Santo flua, que o Espírito Santo flua, que o Espírito Santo flua. Olha como ele abre. Ele abre assim, que o Deus dá esperança. Atenção, ele não está falando um Deus que faz algo para que você tenha esperança. Um Deus que se move milagrosamente para que você tenha esperança. Ele está falando, olha a declaração dele, que ele é a esperança. Jesus Cristo não é aquele que faz coisas para você ter esperança. Jesus Cristo é a própria esperança. É mais do que ele faz, é ele. Tudo é ele.
É somente Ele. É por Ele, é para Ele, por causa dele são todas as coisas. É Jesus, é nele que está a sua esperança. É o alfa e ômega. Mais do que ele vai fazer, a própria presença dele já é a sua esperança de solução. Olhar Natal é a mesma coisa que olhar cruz. Olhar Natal é a mesma coisa que olhar cruz, que olhar a ressurreição, que olhar a volta de Jesus. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. É uma coisa blindada. Porque um aconteceu, as outras todas vão acontecer. Se Jesus nasceu como foi prometido que ele nasceria, ele morreria como foi prometido que ele morreria, e ele ressuscitaria, e ele ressuscitou como foi prometido que ele ressuscitaria, ele também vai voltar. Ele também vai operar o milagre. Mais do que as promessas, Jesus é mais do que as promessas. Não se pegue, não caia nessa sutileza de que as promessas são maiores do que Jesus. Que às vezes na pressão da vida, na esmagação da vida, no cerco da vida, nós podemos ver refém da promessa, ansioso pela promessa. Mas Jesus está acima das promessas. Jesus é a promessa. É a garantia da promessa. O Deus da esperança que você aprendeu agora, que Ele é mais do que a promessa. Ele é o tudo. Os encha. Esse Deus da esperança, olha agora como Ele vai te encher de paz, de alegria e paz. Alegria não é fruto de esperança, sim ou não? Se você está alegre, você tem esperança, você está alegre. Paz não é fruto da esperança. Se você tem esperança, você tem paz. Um coração atordoado, aflito, angustiado, não tem paz. Ele te enche de toda a esperança que é fruto de alegria e paz. Mas olha agora o que gera esse enchimento de esperança, esse enchimento da alegria e de paz. A sua confiança nele. Sabe o que libera esse poder de Deus sobre a sua vida? A sua confiança em Jesus. Eu prefiro aquela versão antiga que fala a sua fé em Jesus. Fé, olha isso, fé é uma confiança que não está atrelada às circunstâncias. Fé é uma confiança que não está refém de circunstâncias, que vence sobre as circunstâncias. Quando você declara sobre os céus que você confia de maneira total em Jesus, essa sua confiança, essa sua fé libera dos altos céus uma esperança que visita o seu coração pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo visita a sua vida de tal maneira que é gerada de maneira sobrenatural uma esperança que não se enverga, que não se consome, que não se apaga. Isso é obra do Espírito Santo, do Espírito. Não está em você isso é ministrado ao seu coração pelo poder do Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que é ministrado de tal forma, em tal grandeza, que ela transborda. É uma esperança que transborda. Você já viu uma pessoa que transborda a esperança? Você sabe o que é um transbordar de esperança? Você sabe o que é um transbordar, sim ou não? O que é um transbordar? É quando a sua capacidade de armazenar não comporta mais, que não dá mais para você reter, você não consome mais, aquilo agora é para os outros, é para o outro.
eu entendo que esse transbordar, sabe imagina uma mesa de Natal, toda bonita, toda feita com muito trabalho, a toalha, os pratos, tudo aquilo, e no meio da mesa tem um jarro, e chega alguém e molha o jarro, enche o jarro, mas continua a encher, e o jarro vai e transborda, e molha a toalha, e molha as coisas, e molha as cadeiras, e molha o tapete, e molha a casa toda, transborda, aquele jarro não consegue reter nele o derramar sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Isso é o derramar sobrenatural do Espírito Santo, de esperança sobre o seu coração. Aí você entende que uma pessoa que está atravessando uma situação tão difícil há tanto tempo, ela continua a crer, ela não perde o seu poder de competição, o seu poder de batalha. Isso vem dela, isso está em você. Não, isso é promessa de Deus. Não, você não precisa temer. Não, você não vai fraquejar. Não, você não vai sucumbir. Não, a sua esperança não é tão fraca, não é tão vencível. Ela não sucumbe com o tempo, nem com as circunstâncias, nem com nada, nem com ninguém. Ela vem de Deus para o seu coração. Vem hoje, vem amanhã e virá sempre. Você tem esperança de um grande 2024? Romanos 15, 13, declara que sobre mim eu tenho a esperança. Isso é uma oração poderosíssima. Eu convido você a fazer essa oração. Eu convido você, só para as pessoas que chegarem a você fazer essa oração. Faça na sua célula uma oração. Quando você vê uma pessoa angustiada, aflita, faça essa oração. Quando você vê uma pessoa que vai sofrer uma intervenção cirúrgica, vai ter uma reunião importante, uma reunião decisiva, um momento muito importante, faça essa oração. Vamos fazer essa oração sobre você agora. Vamos botar na primeira pessoa, tá? Vou botar na primeira pessoa. Vai ficar assim, ó. Que o Deus da esperança me encha de toda alegria e paz pela minha confiança nele, para que eu transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler de novo. Você entendeu o que é? Então, lá no Deus da esperança, me encha. E depois, minha confiança. E depois, para que eu transborde. Amém? Mas vamos ler agora sobre o poder do Espírito Santo agindo. Nós estamos na casa de Deus. Nós vamos liberar essa bênção, liberar essa unção, liberar essa visitação de Deus agora, pela palavra liberada sobre nós, que é esperança. Um homem e uma mulher com esperança, ela é invencível, ela transborda, ela contamina os outros, o seu testemunho vai além do tempo e do espaço. Repita comigo, que o Deus da esperança me encha de toda alegria e paz pela minha confiança nele. Repita, pela minha confiança nele, para que eu transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu selo, tomo posse. Eu selo e tomo posse. Assim foi com dois personagens da Bíblia, Ana, no Novo Testamento, e Simeão. Ana passou os dias todo dela desde criança, crendo, esperando o Messias vir. E aos 84 anos, gente, 84 anos hoje é uma coisa, mas 84 anos há 2000 anos atrás, quando a expectativa de vida era o quê? 50, 60 anos? É muita coisa.
Aos 84 anos, Deus honrou a esperança que tinha sido depositado nele. E ela conheceu o Messias. E Simeão então é o exemplo de Romanos 15, 13. O próprio Espírito Santo veio ministrando esperança para ele. Veio ministrando esperança para ele ao longo do tempo. E ao final ele tem um grande encontro com o próprio Jesus Cristo. Isso é esperança que transborda. Esperança que transborda. A bendita esperança.